Amém. O Facebook já está conectado. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram. A paz do Senhor Jesus, pessoal do YouTube. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal que está pelo Meet, a Aline, a Maria de Oliveira, o Francisco, a Dona Maria de Lourdes, o João. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai acompanhar depois pelo áudio nos grupos. Amém. Glória a Deus. Hoje a gente vai terminar um ciclo aí do livro de Isaías, tá? O ciclo apocalíptico desse livro, né? Como eu disse, do capítulo 24 até o capítulo 27 é considerado como o apocalipse de Isaías, né? Por causa da terminologia e também por causa da aplicação desses capítulos, né? Ela é totalmente escatológica, ela fala totalmente esses capítulos 24 até o 27, fala sobre o fim dos tempos, né? É uma linguagem totalmente apocalíptica que fala ali pra gente sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda, né? Como a gente já sabe agora, né? E sobre um reino de paz e de justiça, sobre um rei justo, né? E sobre o fim do mal neste mundo, sobre um ser que a ele será dado o poder de enxugar todas as nossas lágrimas, né? E fazer com que nós sejamos recompensados por nossas dores. E do capítulo 24 até o capítulo 27, Isaías começa a usar esse tipo de linguagem com o povo de Judá, tá? A gente lembra que o que está acontecendo ali, né? Para quem Isaías está falando? A gente lembra que o Reino Norte foi levado pela Assíria, tá? E o Reino Norte foi levado pela Assíria. E no comecinho do reinado de Ezequias, a gente lembra que o Reino Norte foi levado pela Assíria. A gente estava lá por volta do quinto ano do reinado de Ezequias, né? Quinto, sexto ano do reinado de Ezequias é quando o Reino Norte foi levado pela Assíria. Era o nono ano de Oséias lá no Reino Norte, né? O último rei do Reino Norte. Então a paz do Senhor Jesus, acho que é o Rafael que está online aí no Facebook, amém. Então a gente lembra, né? Que a Síria levou cativo o pessoal do Reino Norte e distribuiu o povo. Eles espalharam o povo ali do Reino Norte, né? E nisso, o que acontece? O reinado... Amém, amém, Rafael, Deus te abençoe, amém. O que acontece ali agora, né? A Síria, amém. A Síria, ela começa a crescer, gente. A Síria vai crescendo, vai virando uma potência ali, vai começando a crescer, tá? E agora, né, ela começa a se expandir. Ela já conquistou o Reino Norte, só que ela agora quer conquistar também o Reino Sul. Ela quer conquistar também o Reino de Judá ali, tá? E a gente lembra que a gente está dentro desse contexto onde a Síria vem e conquista realmente algumas terras do Reino de Judá. Eles vêm e começam a pegar algumas terras ali, começam a conquistar algumas terras do Reino de Judá, né? A gente lembra que o Reino de Judá havia caído. O avivamento que havia surgido no início do reinado de Ezequias já não é mais agora no 13º, 14º ano do reinado de Ezequias. Esse povo esfriou, né? Esse povo parou de orar a Deus, esse povo parou de buscar a Deus, né? Esse povo começou a levantar altares pagãos, esse povo se perverteu, tá? Então a gente lembra disso, a gente está neste momento da história onde esse povo se perverteu e Deus então tirou a coberta de proteção do reino de Judá por conta da desobediência desse povo, tá? Então, diante desse cenário, Ezequias vendo que a Síria estava avançando e conquistando terras do reino de Judá, Ezequias fica com medo e então fecha a cidade de Jerusalém, fecha a capital do reino, né? Para que o reinado dele subsista, o reinado dele continue, né? Então, a gente lembra que Jerusalém era cercada por muralhas e ele vai e fecha o portão da cidade, num sentido de manter a resistência num possível cerco que fosse haver ali da Assíria, como houve lá no Reino Norte, tá? Então, a gente lembra que Ezequias começa a criar várias estratégias humanas para resistir o maior tempo possível ao cerco da Assíria. Tá? Então, além disso, ele busca alianças humanas. Então, ele começa a pensar numa aliança com o Egito, que a gente lembra que na época era uma potência o Egito, né? O Egito e a Etiópia estavam juntos nessa época. A gente lembra que nessa época aqui, quem era o rei do Egito era um rei etíope, a dinastia, a 25ª dinastia Núbia, né?
dos etíopes ali haviam conquistado o reino do Egito e o faraó era um etíope. Então eles tinham essa aliança, a Etiópia e o Egito estavam unidos porque era da mesma dinastia, né? A Etiópia e a 25ª dinastia ali da Núbia, da Etiópia, estava dominando o Egito. Então, se alguém realmente pudesse, se tinha alguém que pudesse assim bater de frente com a Síria, considerando, né, todo o exército, considerando o poder militar, considerando o poder de riquezas, né, se tinha alguém ali que podia fazer isso, era o Egito e a Etiópia. Né, o Egito e a Etiópia realmente. O Egito e a Etiópia era alguém que poderia bater de frente com a Síria, porque era uma potência. Tá? Então era uma potência realmente que podia bater de frente com a Síria. E Ezequias, a gente lembra que ele cogita fazer essa aliança com o Egito. Era muito comum. A gente lembra que a Filístia fez aliança com o Egito. Várias nações fazem aliança com o Egito para se proteger da Síria. E Ezequias pensa nisso. Então a gente lembra que Isaías vem e fala, não, vocês não vão fazer aliança com o Egito e com a Etiópia. Porque o Egito e a Etiópia também vão cair. A Síria também vai tomar o Egito e a Etiópia. Se eles não conseguem proteger a eles mesmos, vocês acham que eles vão te proteger? Não vão. Na verdade, o único que pode proteger o reino de Judá é Deus, é o próprio Deus. Então, se voltem a ele, né? A gente lembra que Isaías havia falado isso para Ezequias, né? Ó, eu tenho visto vocês fazendo de tudo para se protegerem. Eu tenho visto vocês fortificarem as muralhas, né? Eu tenho visto vocês criarem estratégias aí de abrir novos postos para resistir ao cerco. Eu tenho visto várias estratégias aqui de armazenamento. Eu só não tenho visto vocês olharem para os céus e clamarem àquele que permitiu que vocês estivessem passando pelo que vocês estão passando. Só não estou vendo vocês fazerem isso, né? E Isaías vem nesse sentido, de lembrar aquele povo que eles estão vivendo o que eles estão vivendo porque eles abandonaram a Deus. Então Deus tirou deles a proteção que havia porque eles abandonaram Deus. Então se voltem àquele que está ferindo vocês, porque aquele que fere vocês é o que pode curá-los. Aquele que abre a ferida é o que vai cicatrizá-la, né? É nesse sentido que Isaías vem falando. Então, Ezequias entendeu, tá bom, não vou fazer aliança com o Egito porque Deus não quer, mas eu vou fazer com Tiro. A gente lembra que Tiro, a gente falou numa aula sobre Tiro, Tiro era uma potência marítima, ele era considerado como o dominador dos mares, né? Ele era um poderio enorme de navios, né? Ele mandava muitos navios lá para a Espanha, né? Então ele era uma potência. E era uma outra nação que poderia realmente ter algum poder ali diante da Assíria, era Tiro. Que era, a gente lembra que Tiro, né, era dos fenícios, tá? Então a gente lembra que Tiro era ali a nação dos fenícios, a cidade mais importante dos fenícios era Tiro, né? Fenícios a gente lembra que tinha Jezabel, né? Jezabel veio da Fenícia. Então, eles cogitaram isso. E mais uma vez Isaías vem, não, vocês não vão fazer aliança com Tiro, porque Tiro também vai cair. Tiro também vai cair, Tiro também vai ser destruída. Eles não protegem nem eles mesmos, vai proteger vocês. Vocês têm que se voltar para aquele que protege vocês. O único que pode proteger vocês que é Deus, tá? Então é nesse sentido. Então no capítulo 24, né, a gente lembra que Isaías vem falando sobre o julgamento de várias nações, né? Fala sobre a Babilônia, sobre Moabe, sobre Edom e a Filisteia, né? E Isaías vem falando sobre vários julgamentos de várias nações. E no capítulo 24, Isaías então chega e fala, é o seguinte, a verdade é que todo mundo vai ser julgado. Todo mundo vai ser julgado, não há quem escape do julgamento de Deus. Uma hora Deus vai vir e vai julgar todo mundo. E cada um vai responder segundo as obras que fez. E aqueles que confiarem em Deus verão que valeu a pena, tá? Então é nesse sentido que Isaías vem tentando forçar o povo ali, né, a entender que eles devem confiar em Deus, que só Deus os salvará, que só Deus os livrará, né? É nesse sentido. Então Isaías começa a falar num termo apocalíptico. Isaías diz então, né, na aula passada Isaías foi até mais, né, mais direto. Isaías até diz, olha, ainda que o negócio esteja difícil, ainda que tenha aflições, ainda que tenha uma vida miserável, né, ainda que venha a morte,
A morte em Cristo é lucro, né? Nesse sentido, né? Como Paulo fala mais pra frente. Mas é claro que Cristo não tinha aqui ainda na época. Mas Isaías fala nesse sentido. A morte para os que estão em Deus é lucro, porque eles ressuscitarão e serão recompensados. E caramba, Isaías começa a falar nessa linguagem, gente, que a gente só vê lá no livro de Apocalipse tão clara dessa forma, né? A gente só vê ali no livro de Apocalipse uma linguagem clara dessa forma. E na parábola de Jesus, né? Quando Jesus fala, porque não houve alguém que falasse tão claramente do inferno quanto Jesus na Bíblia, né? E a gente só vê isso de novo sendo falado ali, por meio das parábolas de Jesus, quando Jesus fala ali, né, sobre o inferno, e também no livro de Apocalipse, tá bom? Então, agora no capítulo 27 vai terminar esse ciclo falando mais um pouquinho sobre o Apocalipse. Isaías vai falar um pouquinho mais pra gente sobre o Apocalipse, tá bom? Então, amém, gente. Glória a Deus. Eu vou orar agora e a gente vai estudar Isaías 27, tá bom? Amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Amém. Deus, perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Perdoa a nossa iniquidade, perdoa a nossa transgressão, Senhor, porque Tu és aquele que perdoa o pecado, a transgressão, a iniquidade, Senhor. O Senhor um dia disse isso a Moisés, que o Senhor é um Deus que perdoa, Pai, e nós precisamos do Seu perdão, porque o Senhor Jesus um dia disse que o pensar já é pecado, Senhor, e nós reconhecemos a nossa condição de miserabilidade, nós reconhecemos que nós somos pecadores e que só Tu és santo, Pai. Nós precisamos de Ti, do Teu perdão. Nos perdoa, Senhor. Amém. Não nos conceda, meu Deus, segundo aquilo que merecemos, Pai, porque se recebêssemos tudo aquilo que nós merecemos, nós estaríamos perdidos, Pai. Mas Tu és aquele, Pai, que nos recompensa segundo a Tua graça. Tu és aquele que nos dá segundo a Tua misericórdia. O Senhor é aquele que derrama sobre nós a Tua benignidade, Pai. O Senhor um dia disse que abençoaria até 1000 gerações daqueles que o temem, daqueles que o amam, daqueles que o respeitam, Senhor. E que essa palavra se cumpra sobre nós, em nome de Jesus, para que o Senhor quebre toda a maldição que havia sobre nossas vidas e sobre nós, porque em Ti toda maldição é quebrada, Deus. Amém. Ó Senhor, que o Senhor derrame sobre cada um de nós das Tuas bênçãos, porque a Tua palavra diz que em Cristo nós somos herdeiros das mesmas bênçãos de Abraão. A Tua palavra diz que tudo que um dia foi prometido a Abraão também se prometeu a cada um de nós e se cumprirá, porque a Tua palavra não falha, a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Amém. Nós reivindicamos por isso, pelo cumprimento da Tua palavra sobre cada um de nós, Senhor. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça e a Tua benignidade por todos os dias das nossas vidas, Senhor. Nos conceda um novo coração, Pai, que tenhamos um coração como o Teu, Senhor. Nos ensina a andar em obediência, nos ensina a sermos agradáveis a Ti, Pai. Amém. Oh Deus, nos ensina a Tua verdade de uma forma clara, de uma forma inconfundível, porque se conhecermos verdadeiramente os Teus preceitos, os Teus mandamentos, nós ouviremos e cumpriremos as Tuas ordens, Senhor. Amém. Que o Teu Espírito Santo fale claramente dentro de nós e nos guie pelos caminhos direitos. Que o Senhor endireite os nossos caminhos, Pai. Amém. Porque tudo que nós queremos é andar por Suas veredas, Senhor. Amém. Oh Deus, tenha paciência conosco, estica a Tua paciência para conosco, porque nós precisamos da Tua longanimidade. Oh Deus, nos guia mansamente por este caminho, pelas Tuas águas tranquilas. Que o Senhor venha pela Tua misericórdia de braço dado conosco, nos guiando com paciência. Porque se Tu vier conosco, Deus, nós nada temeremos, Senhor. Não há nada que nos assuste nessa caminhada se o Senhor vier conosco, porque maior é aquele que conosco está. Se Tu é por nós, quem será contra nós, Deus? Ó Senhor, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum se Tu estiveres conosco, pois o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso socorro, que está sempre presente na hora da nossa angústia. E nós Te louvamos por isso, Te agradecemos por isso, porque não é porque merecemos, porque não somos merecedores, mas é porque Tu és bom, é porque a Tua graça nos alcançou. E glória a Ti por isso, Deus. Amém.
Oh Deus, não se atente às nossas falhas e aos nossos pecados. Que o Senhor olhe para cada um de nós com o mesmo olhar misericordioso que fez com que o Senhor entregasse o seu único filho por cada um de nós. Que esse mesmo olhar e esse mesmo amor seja manifesto hoje em nossas vidas, para que o Senhor com paciência nos conduza, com paciência nos ensine, Senhor. Amém. Que a tua benignidade seja a favor de nós. Amém. Nos guie sempre, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos proteja de todo mal, que o Senhor coloque, revista em cada um de nós a tua armadura, o teu capacete, para que nenhum mal nos atinja, que seta nenhuma de Satanás alcance as nossas mentes e nos confunda. Oh Deus, que qualquer dúvida que venha surgir durante esse estudo, que ela seja sanada pelo teu Santo Espírito, porque o Senhor Jesus um dia disse que o Espírito Santo a tudo responde, que nenhuma dúvida passa sem resposta diante dele. Então que ele próprio venha e tire nossas dúvidas, Senhor. Amém. Oh Deus, nos encha com teu Santo Espírito, que ele venha transbordar em nós. A tua palavra diz que todo aquele que pede o Espírito Santo o Senhor dará. O Senhor diz isso, que o Senhor jamais negará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Então, em nome de Jesus, nós pedimos neste momento. Se tem alguém aqui que ainda não recebeu do teu Santo Espírito, Deus, e essa pessoa já foi renascida em Cristo e não recebeu ainda do teu Santo Espírito, que o teu Santo Espírito venha sobre essa pessoa em nome de Jesus, Pai. Amém. Para que essa palavra se cumpra, onde o Senhor disse que jamais negaria o teu Santo Espírito àquele que o pede. Amém. A tua palavra também diz que todo aquele que pedir sabedoria lhe será dado. E que assim seja, Pai, porque nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos conceda a sabedoria. Assim como o Senhor atendeu o pedido de Salomão, nos atenda e nos conceda da tua sabedoria. Oh Deus, amém. Nós precisamos de ti. Nós precisamos da tua misericórdia e da tua graça. Nos ensina a obediência, Senhor. Porque tudo que nós queremos é sermos agradáveis ao teu paladar. Nos ensina, Senhor. Amém. Que o Senhor nos dê a provisão de cada dia, que nada nos falte, que o Senhor continue nos dando o alimento de cada dia, a provisão de cada dia. Amém. Que o seu nome seja sempre glorificado, Senhor. Que venhamos a diminuir e que o Senhor cresça. Que o Senhor use as nossas vidas para o teu reino. Que a tua palavra corra sem obstáculos, ultrapasse todas as barreiras e fronteiras e chegue a todos os povos. Que todos ouçam a tua voz, o quão grandioso tu és, e que todos recebam desse tão maravilhoso Espírito, o Consolador. Amém. Que venhamos a desfrutar, Pai, do fruto desse Espírito maravilhoso, nos fazendo parecer cada vez mais com Cristo. Que venhamos a ter em mente que já não carregamos mais o nosso nome nessa terra, mas sim o nome da família que recebemos, o nome de Cristo. Que venhamos a ter isso em mente para não envergonhar o teu nome jamais aqui, Deus. Amém. Ó Senhor, que venhamos a ter consciência que o Senhor é aquele que tudo vê. Não há nada que venhamos a esconder de ti. O Senhor, meu Deus, nos enxerga até no nosso oculto. E glória a ti por isso. Amém. Deus, o Senhor é aquele que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações e nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. O Senhor é aquele que desvenda gemidos. O Senhor é aquele que decifra lágrimas. O Senhor é aquele que desvenda almas. Amém. Então, Deus, em o nome de Jesus, ainda que não saibamos falar em palavras aquilo que necessitamos, aquilo que queremos, aquilo que ansiamos, ainda que não saibamos nos expressar como deveríamos, ainda que nos faltem palavras, nós cremos que o Senhor sabe o que nós vamos dizer antes mesmo de nós abrirmos a boca. O Senhor é aquele que tudo sabe. Então, Deus, em nome de Jesus, sonda os nossos corações nesse momento. Desvenda neste momento cada lágrima que um dia derramamos. Oh Deus, ouve aquelas orações que fizemos no oculto, onde muitas vezes só chorávamos e gemíamos. Ouve neste momento cada uma dessas orações, Deus, e pela sua infinita misericórdia e graça nos atenda, Senhor.
Em nome de Jesus, nos atenda. Que a tua glória seja manifesta em nossas vidas. Que venhamos a experimentar da tua benignidade, Pai. Ai, nós precisamos experimentar da tua benignidade, Deus. Ó Senhor, faz ainda hoje os seus milagres. Faz mais uma vez, Deus, a manifestação do teu poder. Assim como o Senhor atendeu a oração de Elias e mostrou para aquele povo que havia Deus em Israel, que o Senhor atenda as nossas orações e mostre para esse povo que há Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Senhor Jesus, o Senhor um dia disse que estaria à direita do Pai e de lá seria o nosso advogado e intercederia por nós. O Senhor um dia disse que tudo o que quiséssemos bastaria falar contigo, que o Senhor falaria com o Pai a nosso favor. O Senhor disse isso, Jesus. Então agora nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor fale com o Pai acerca de nós, para que a benignidade dele seja conosco em nossas vidas e para que o Pai atenda todas as orações que um dia nós fizemos a Ele, ali no nosso culto, cheio de lágrimas, de anseios, de gemido. Ó Senhor Jesus, intercede por nós junto ao Pai, para que possamos experimentar da benignidade dEle, para que possamos experimentar mais uma vez do poder dEle. Ó Senhor Jesus, obrigada. Obrigada por um sacrifício tão grandioso, que fez com que hoje nós pudéssemos pedir por sua intercessão. Obrigada por teu sacrifício naquela cruz, porque jamais conseguiremos mensurar a tua dor, jamais conseguiríamos ter uma noção do quão foi difícil, do quão alto foi o pagamento. Mas nós sabemos que foi caro, nós reconhecemos que doeu, que foi difícil. E nós te agradecemos por isso, Senhor Jesus, porque o teu sacrifício nos salvou. O teu sacrifício hoje nos faz ter essa intimidade de falarmos com Deus e chamá-lo de Pai. Porque Deus não é só Deus, mas Ele se tornou o nosso Pai através de Ti, Senhor Jesus. Obrigada. Oh Deus, o Senhor um dia disse isso, que o Senhor não é só um Deus, mas o Senhor é um Pai. E como Pai, o Senhor um dia disse que tem prazer em dar aquilo que o seu Filho pede. O Senhor um dia disse que jamais brincaria com as nossas orações, que o Senhor jamais nos daria pedra se pedíssemos pão. O Senhor um dia disse isso, Deus. E é nessa palavra que nós cremos. Por isso nós depositamos em Ti a nossa confiança, a nossa esperança. Oh Deus, em quem mais nós esperaríamos senão em Ti? Pois a Tua palavra diz que aquele que espera em Ti jamais é frustrado. A Tua palavra diz que aquele que espera em Ti se regozija. Oh Deus, obrigada. Nós Te amamos e Te louvamos para todo sempre. Amém, amém, amém. Amém. A paz, Luciene, Adriano, Igreja, Ministério Transformado. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Então, gente, agora a gente vai falar sobre Leviatã. Teve um outro momento da Bíblia que a gente falou sobre Leviatã, lembra? Quando a gente estudou o livro de Jó. No finalzinho do livro de Jó, a gente falou sobre Leviatã, né? E na Bíblia, quando se fala sobre Leviatã, está se falando sobre as forças malignas, principalmente sobre Satanás, tá? Eu até expliquei isso no livro de Jó quando a gente chegou em Leviatã. É um dos últimos capítulos ali do livro de Jó se fala sobre Leviatã. Quando eu falei para vocês, eu expliquei que Leviatã, na verdade, havia um mito, né? Desde o tempo de Jó, desde antes do tempo de Jó, havia um mito onde eles entendiam o quê, né? Eu até falei sobre isso na época do livro de Jó, quando a gente estudou. Hoje, cientificamente falando, o homem ele tem mais conhecimento sobre o céu, sobre o universo, do que sobre o fundo do mar. É mais fácil o homem conhecer o universo do que conhecer o fundo do mar, né? Há mais
coisas escuras, né, mais escondidas, né, no fundo do mar do que no universo, tá? E isso é muito claro, né? Porque tem uma pressão ali sobre as águas, tal, né? É difícil, não tem condições de alguém ir até o fundo do mar, tal, né? É mais difícil. Então, o fundo do mar é algo que é obscuro ao ser humano, né? A gente conhece mais sobre o universo do que o fundo do mar. E o que havia desde muito tempo atrás, desde antes de Jó ali? Havia um mito. Havia um mito de que havia um monstro e esse monstro, ele representava toda a força do mal, todo o desequilíbrio da terra, tá? Esse monstro, ele representava tudo que há de ruim. Ele era concentrado neste monstro, tá? Representa muito Satanás, né? Então, tudo que era de ruim, todo o nascimento da maldade estava neste monstro, chamado Leviatã. Tá? Isso é mitologia. Se você vai estudar a mitologia grega, né, a mitologia antiga, você vai ver Leviatã. Em várias mitologias tem esse ser, tá? Que é a personificação do mal. Ele é o próprio mal, né? O mal nasceu dele, tá? E em várias mitologias tem isso. E isso era muito comum antigamente, deles chamarem, né, esse ser de Leviatã, tá? Então, o que acontece? Esse Leviatã, eles consideravam que esse ser, ele ficava no fundo do mar, tá? Eles consideravam que esse ser ficava no fundo do mar. E o fundo do mar, por isso que eu expliquei no início da aula hoje que o fundo do mar, ele é mais obscuro ao homem do que o próprio universo. O fundo do... Ô Francisco, a paz, eu vou pedir para você pôr, por favor, seu microfone no mudo, tá bom? Obrigada. A gente tem mais desconhecimento sobre o fundo do mar do que sobre o próprio céus, né? E é nesse sentido. Então, eles consideravam que este monstro, né, que não pode ser visto, não pode ser alcançado, né, não pode ser aniquilado por um homem, onde que ele ficaria para um homem não conseguir pegá-lo? Né? Qual lugar que ele estaria escondido onde ele não pudesse ser apanhado e morto? No fundo do mar. Porque homem nenhum consegue chegar no fundo do mar. Né? Era nesse sentido, entende? É um sentido mitológico mesmo. Porque assim, o que eles entendiam antigamente, né? É um monstro onde o mal está personificado nele, né? É como se fosse um deus do mal, nesse sentido, né? Onde todo o mal está personificado nele. Era muito simples de você acabar com o mal. Era matar esse monstro. Matou esse monstro, o mal está todo reunido nesse monstro, ele morreu, o mal morreu com ele, né? Só que essa é a questão, ele não podia ser morto, porque ele estava em um lugar inalcançável ao humano. Inalcançável ao homem, no fundo do mar, escondido. Era nesse sentido que eles falavam, sabe? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse monstro mais uma vez, que a gente estudou sobre ele no livro de Jó, tá? Então, no versículo 1 diz assim: Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Entendeu? Por isso que eu expliquei tudo isso agora, tá? Aqui, gente, é muito clara essa linguagem para escatologia, né? É uma linguagem apocalíptica que está se referindo a Satanás. Mas Deus fala com o homem numa linguagem que o homem entenda. A gente falou isso sobre isso no livro de Jó, né? Quando Deus fala com o homem, ele não vai falar de uma forma que o homem não entenda. Deus vai falar com o homem uma mensagem que quer que aquele homem que está recebendo a mensagem entenda. Então, assim, Deus vai falar com Daniel, Deus vai falar para que Daniel entenda. Então, Deus vai usar o quê? O contexto de Daniel. Né? Deus não vai falar com Daniel, por exemplo, né, mostrando um avião. Porque não existia avião na época de Daniel. Deus não vai falar com Daniel mostrando uma TV, né? Porque Daniel não ia entender. Então Deus usa coisas do tempo da pessoa para que a pessoa entenda a mensagem, né? E vai nesse sentido, tá bom? Então, para Jó entender a mensagem, Deus falou de acordo com o que Jó entendia naquela época. E aqui é a mesma coisa, esse povo entendia que o mal era personificado em Leviatã. Então Deus vai falar na linguagem desse povo que o mal vai ser extinto, o mal vai acabar.
né? No dia do juízo de Deus o mal vai acabar, né? Aqui no comecinho fala, naquele dia o Senhor castigará com a sua dor e espada, né? Que dia? Desde o capítulo 24, a gente está falando sobre esse dia, o dia do Senhor, o dia do juízo, tá? Então aqui continua falando sobre esse dia, o dia do juízo. Então aqui está dizendo, neste dia, que dia? No dia do juízo, no dia do Senhor, né? Deus vai castigar com a dura espada que ele tem, Deus vai castigar quem? Né? E como que é a espada que Deus vai castigar? Né? Como que é o castigo que Deus vai dar? Como que como que se tem uma dimensão do castigo que Deus vai dar? A espada de Deus é dura, a espada de Deus é grande e a espada de Deus é forte. É nesse sentido, né? A gente lembra que Leviatã, né? Eles entendiam que Leviatã era um ser cascudo. A gente falou sobre isso no livro de Jó, né? Até fala um pouquinho ali sobre Satanás, né? Eles entendiam que Leviatã era um ser cascudo, né? E Leviatã era um ser que você não podia vir com uma espada, uma faquinha, era difícil penetrar. Ele tinha tantas escamas que era impenetrável. Você ia tentar rasgar a pele dele, o couro dele, não vinha sangue porque demorava para você chegar até um local vital ali daquele ser. E é por isso que Deus está falando isso. A espada de Deus é dura. Então vai penetrar sim nesse ser. A espada de Deus é grande, ou seja, vai perfurar esse ser até o nível em que realmente ele morra. E é forte, é resistente. Se há alguém que pode destruir Leviatã, esse alguém é Deus. É nesse sentido que Isaías está falando, né? Então aqui diz, Deus vai castigar com a espada dele, de Deus, que é dura, que é grande, que é forte. Deus vai castigar quem, diz aqui? O Leviatã. Aquela personificação do mal. Então aqui diz, a serpente veloz. Quando você estuda no hebraico, quando você puxa qual o significado desse veloz no hebraico, gente, quer dizer aqui a pessoa que é rápida na fuga. Está se referindo a fugir, mas ele é rápido de fugir. É difícil pegar ele foge rápido. É nesse sentido, entendeu? Mas está falando aqui que há um que é mais rápido que ele, é Deus. Ele não vai conseguir fugir. E para os homens, né, isso é impossível, não, é difícil pegar. Como vai pegar um ser tão veloz, tão rápido, que foge tão rápido, né? E aqui está dizendo, não, Deus vai pegar, né? E o Leviatã, a serpente tortuosa. Aqui não é outro Leviatã, não são vários Leviatãs, né? Não, é o mesmo ser, tá? Só que tá falando sobre várias características desse ser ruim, né? E ele também é tortuoso, né? A serpente tortuosa. O que quer dizer aqui? Tortuoso significa torto, né? A serpente que segue caminhos tortos. É nesse sentido. Deus, nesse dia, vai castigar a serpente que segue caminhos tortos. Então, matará o dragão que está no mar. Está falando sobre o mesmo ser. Lembra? Leviatã ficava no fundo do mar. É tudo o mesmo ser. Aqui está falando como é que ele vai fazer. Primeiro, né? Deus vai vir com sua espada grande e forte e pegará a serpente veloz. Ou seja, não vai mais fugir de Deus. Ele fugia, mas não vai fugir mais, vai ser pego. Segundo, Deus vai então pegar a serpente tortuosa, vai tirar ele dos caminhos tortos, vai parar de andar nos caminhos tortos, ele vai ficar parado. Deus vai manter ele parado. Terceiro, vai matar, né? Então Deus vai pegar aquele que estava fugindo, vai paralisar e vai matar. Nesse sentido que está falando aqui. Então no versículo 2 diz, naquele dia, que dia? O dia do Senhor, o dia do juízo. Naquele dia, né, que a gente falou na aula passada, eu até falei como que vai acontecer, né? A vinda de Jesus, o reino milenar, né? Eu expliquei tudo. É nesse dia, tá? No dia em que Satanás for solto, que a gente já falou na aula passada, né? Que Satanás for solto de novo. Depois do reino milenar, Satanás é solto de novo. E então vai ter o Armagedon, o combate ali. E então Deus, né? Vai lançar Satanás lá. Jesus vai lançar Satanás lá no lago de fogo de enxofre, tá? Neste momento. Então o versículo 2 diz, nesse dia, no dia do juízo, quando o livro for aberto e todos forem julgados, né? O Senhor dirá.
Deus vai dizer nesse dia. Cantem agora sobre a minha vinha, porque ela é saborosa. Lembra, quando a gente leu Isaías capítulo 5, Isaías falou sobre uma vinha amarga. Lembra disso? Em Isaías capítulo 5, Deus diz assim, é o seguinte, eu fui lá, comprei uma terra, plantei uma vinha nessa terra. E eu cuidei tanto dessa vinha, eu reguei essa vinha com todo o amor do mundo, fertilizei a vinha. Ela tinha tudo para dar uva boa, tinha tudo. Mas quando ela cresceu, eu fui experimentar as uvas que ela produziu e eram uvas amargas, ao ponto de eu vomitar. Eu não quero mais essa vinha. Eu vou cortar essa vinha fora. Eu vou tirar essa vinha dessa terra. Vou rapar toda a terra e tirar ela, porque contaminou minha terra. E então Deus fala, eu estou falando de Israel. Lembra? No capítulo 5 Deus fala isso. E no finalzinho Deus fala, eu estou falando de Israel. A minha vinha é Israel. Eu plantei ela aqui em Canaã. E ela tinha tudo para dar um bom gosto, mas as uvas não estão boas, não. A uva está com um gosto amargo para mim. Não está me descendo, não. Só que neste dia, quando for o dia do juízo, quando Deus separar os seus, Deus vai dizer, agora sim, cantem, porque eu tenho uma vinha que é saborosa. Agora vocês podem cantar, porque as minhas uvas são saborosas ao meu paladar. É nesse sentido, né? O povo de Deus que será salvo é saboroso para Deus. Então cantem, porque vocês são agradáveis para mim, né? Aí no versículo 3 então diz, eu o Senhor aguardo, né? Eu o Senhor guardo quem? A minha vinha. Guardo vocês, o meu povo. Eu, Senhor, guardo vocês a cada momento. E eu vou regar vocês a cada momento, para que ninguém faça dano nenhum para vocês. Eu vou cuidar de vocês de dia e de noite, para sempre. Eu vou guardar vocês. Aqui não está falando dessa terra. Aqui não está falando deste mundo. Aqui está falando no grande dia, quando Jesus vier vencer Satanás e então Jesus reinar. Vier o reino de Jesus, onde o mal não se levantará uma segunda vez. É isso que Deus está falando aqui. Deus está dizendo o seguinte, é o seguinte, aqueles que forem salvos poderão cantar, porque vocês sim têm bom gosto ao meu paladar. E eu digo, podem ficar tranquilos, que nenhum mal acontecerá de novo com vocês. Eu não deixarei. E é o que a Bíblia diz no Novo Testamento, quando a gente estuda, né? A Bíblia diz que Deus não permitirá que o mal se levante uma segunda vez. Foi uma vez só. Na aula passada eu até falei sobre isso, né? Pensou? A gente ressuscitar, né? Receber o corpo incorruptível, né? Reinar 1000 anos nessa terra aqui com Jesus. Depois a gente vai para Canaã celestial, para Jerusalém celestial lá, andar em ruas de ouro, né? Ser iluminado pela própria glória de Deus. Aí a gente fica com aquele medo, mas será que vai levantar um outro Satanás por aí, né? Será que alguém vai se perverter de novo? Igual Satanás se perverteu? E Deus garante que não. É isso que Deus está falando. Não. O mal não se levantará uma segunda vez. E se levantar, vai ser aniquilado. É nesse sentido. Eu não vou dar a oportunidade igual eu dei para Satanás, de perturbar todo mundo. Não vai ser dado de novo. O mal não se levantará uma segunda vez. E é isso que ele está falando. Agora a minha vinha pode descansar. Agora a minha vinha pode ficar tranquila, porque eu vou guardar vocês, eu vou regar vocês e eu não vou deixar que nenhum mal aconteça a vocês. De dia e de noite eu vou proteger vocês. Aí no versículo 4, Deus diz, não existe mais indignação em mim. A minha ira passou. Minha ira já se foi. Que lindo, né? Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Deus está dizendo assim, agora já não há mais ira em mim. Minha ira já passou. E se alguém ousar se levantar contra mim, saibam que eu vou destruir vocês como se destrói a sarça.
como se destrói um espinheiro. Eu queimo você facilmente. Eu vou te destruir facilmente. É nesse sentido que Deus está falando. E quem é que se oporia a mim? E quem é que vai querer se levantar contra mim? Para mim vai ser como sarça. Para mim vai ser como espinheiro. Eu acabo com vocês rapidinho. Vocês vão queimar rapidinho. Aí no versículo 5, Deus dá uma outra alternativa. Deus fala assim, você que não quer ser queimado, você que se levanta contra mim e não quer morrer como uma sarça, né? Porque para mim é facilmente de aniquilar vocês. Eu dou uma outra opção. No versículo 5 Deus diz, eu dou uma outra opção para você. Ou que você se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que você faça paz comigo. Deus dá uma outra alternativa aqui. Deus fala, ou eu vou aniquilar você, ou eu vou matar você, ou eu te dou uma outra alternativa. A alternativa que eu dou é que você fique debaixo da minha força, que você se submeta ao meu poder. Você se apodere da minha força nesse sentido, que você se submeta ao meu poder. E então você terá paz comigo. Então tudo ficará bem. Você ficará vivo. Essa é minha outra alternativa. Você se render a mim. Versículo 6. Dias virão em que Jacó lançará raízes. Que lindo. Deus está chamando tanta atenção aqui de Jacó, né? Deus brigou aqui com o reino norte. Deus está falando que o reino de Judá não é mais agradável a ele, que o reino de Judá, né, já tá tirando ali, né, a paciência de Deus, né? Engraçado, né? Eu já falei isso na aula passada. Quando a gente fala em longanimidade de Deus, a gente acha que a paciência de Deus é eterna, né? A paciência de Deus acaba, né? Longanimidade não significa eternidade da paciência, significa uma paciência longa, mas ela acaba. É longa, mas acaba, né? E é nesse sentido. E aqui diz, né? Parece tão difícil você imaginar a descendência de Jacó como alguém que pudesse mudar diante do cenário que eles estão. Eles estão num cenário que eles perderam a identidade deles, eles não sabem mais quem é o Deus deles. Oi, Kenny, a paz, amém. Eles não sabem mais quem é o Deus deles, eles não sabem mais, né, quem eles são. E eles se perderam, já não tem mais raízes firmadas, né? Eles são que nem aquelas folhas são levadas pelo vento, né? Folha seca. E é tão difícil você imaginar, dentro do cenário que a gente está estudando aqui, né? Do povo de Israel, imaginar que eles vão ter raízes novamente, raízes fincadas, ao ponto de dar frutos. Tá? Então a gente imagina um cenário como se fosse uma árvore mesmo, sabe? Sabe aquela árvore que não tem uma raiz longa na terra? Tá com uma raiz ali bem sequinha, bem fininha, bate um vento, ela cai, né? Esse era o povo de Israel nessa época. Mas Deus está fazendo uma promessa aqui, de que esse povo vai ter raízes muito fincadas, muito longas na terra, e nenhum vento vai vir derrubar. As raízes deles vão ser firmes, ao ponto de ser tão boas as raízes deles que eles vão dar frutos. Hoje eles não dão, mas eles vão dar. Um dia eles vão dar. E a gente vai ver isso, né? Isso aponta para Jesus, isso aponta para o Novo Testamento e para hoje. Então no versículo 6 diz: dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel e encherão de fruto a face do mundo. Aqui está dizendo que Israel produzirá frutos não mais só para eles mesmos, mas para o mundo inteiro. Aqui é uma repetição da promessa que foi feita a Abraão. A Abraão foi dito: em ti todas as nações do mundo serão abençoadas. Por causa de Jesus. E é isso que Deus está falando aqui de novo. Dias virão onde Jacó lançará raízes e florescerá e brotará, nascerá de novo Israel. E então ele encherá de fruto todo o mundo, não só mais Israel, mas todo mundo. Está falando aqui sobre Jesus, sobre a pregação do Evangelho, sobre, a Bíblia diz, né, que em Cristo nós somos descendentes de Abraão. A Bíblia diz isso. Que em Cristo nós somos descendentes de Abraão. Por isso que é dito a Abraão, a sua descendência será incontável. Até hoje,
Os que nascem em Cristo se tornam descendentes de Abraão. A descendência de Abraão é incontável, mais numerosa do que as estrelas do céu, mais numerosa do que a areia do mar. E é nesse sentido. E é isso que está dizendo aqui nesse versículo 6, né? Como aponta ali, né, para Jesus. E para hoje, essa conversão dos gentios, né? Pra conversão de todo mundo, não só de Israel, mas de todo o mundo, dos gentios também. Aqui já falava sobre o alcance dos gentios, né? Versículo 7. Feriu-o como feriu aos que o feriram? Ou matou-o, assim como matou aos que foram mortos por ele? Aqui Isaías está falando com o povo de Judá. Então Isaías está falando, gente, por acaso Deus feriu vocês como feriu os inimigos de vocês? Por acaso Deus castigou vocês como castigou os inimigos de vocês? Deus destruiu vocês como destruiu os inimigos de vocês? Não, porque ainda há um plano para vocês. Deus ainda tem um plano para vocês. Então, por isso que Deus está usando de misericórdia com vocês. Mas vocês têm um Deus, se voltem a Ele, né? Nesse sentido que Isaías está falando. Que Deus ainda tem sido brando com eles. Eles têm que entender isso. Que Deus não tem tratado eles como tem tratado as outras nações inimigas deles. Deus tem poupado Israel. E por que Deus tem poupado Israel? Porque há uma promessa sobre eles. É isso que Isaías está falando. Há uma promessa. Um dia vocês ainda frutificarão, ao ponto de lançarem frutos sobre outras nações, sobre outros povos. E é por isso que Deus tem mantido vocês de pé, né? Parece bastante, né, com o que Moisés falou ali com aquele povo do Êxodo, né? O povo de dura serviço, né? O povo difícil, aquele povo do deserto, né? Teve um momento que Moisés falou isso pro povo no deserto. Moisés falou, é o seguinte, vocês estão indo lá morar em Canaã, mas não é porque vocês são bons, não. Não é porque vocês são o máximo. Não é porque vocês são santos, não é porque vocês merecem. É porque Deus tem amor a Ele mesmo. Porque Deus um dia prometeu. Então Deus está permitindo que vocês vão. Mas não é porque vocês merecem, não, viu? É porque Deus é bom. É porque Deus prometeu. E Deus tem amor a Ele mesmo ao ponto de cumprir o que Ele disse, ainda que vocês não mereçam. É nesse sentido. É nesse sentido que Isaías está falando aqui também. Gente, vocês ainda estão vivos pela misericórdia de Deus. Não é porque vocês merecem, não. É porque há uma promessa sobre vocês. E vocês têm um Deus. Se voltem a Ele. Gente, se voltem a Ele, porque esse Deus prometeu de vocês ainda virá algo bom. Ainda vai encher todas as nações, ainda vai, né, apontar para todos os povos. No versículo 8, então, continua e diz assim: Deus com medida contendeu com Israel, quando a rejeitou, quando a atirou com seu vento forte no tempo do vento leste. Está falando aqui, ainda quando Deus disciplinou a Israel, ainda quando Deus castigou a Israel, Deus fez com a medida justa. Deus não foi injusto com Israel. Deus ainda foi bom. Até quando Ele disciplinou vocês, Deus foi bom. E vocês estão reclamando. Isaías está dizendo nesse sentido, né? E vocês estão reclamando. Até quando Deus castigou vocês, Deus foi bom. E vocês estão reclamando. Foi com a medida certa. Até quando Ele rejeitou vocês, Ele foi na medida certa. Então, no versículo 9, Isaías diz: Portanto, a culpa de Jacó será expiada. Portanto, haverá um dia onde a culpa de Jacó vai ser expiada. Expiada, a gente lembra, a gente falou sobre isso lá na época de Êxodo, né? Na época de Levítico. Expiação significa encobrir, né? Encobrir, esconder, né? Encobrir no sentido, é como se, eu até dei o exemplo, é como se você colocasse uma coberta e não estivesse vendo mais o que está embaixo da coberta, né? Nesse sentido, será expiada, né? Será encoberta a culpa que há sobre vocês. Vai ter um dia que ela vai ser encoberta. E este é todo o fruto do perdão do seu pecado. E o fruto do perdão de Deus sobre o pecado de vocês vai ser o seguinte, Isaías diz: todas as pedras de altar que hoje vocês colocaram aí em Judá para adorar Baal, para adorar esses deuses pagãos, todas essas pedras, como resultado do perdão que Deus deu a vocês, vai ser reduzida. Vocês vão reduzir elas a pó. Esses postes ídolos aí que vocês abriram, que vocês montaram,
esses altares de incensos aí para os deuses pagãos vão ser todos destruídos. E esse vai ser o resultado do perdão de Deus sobre o pecado de vocês. Versículo 10. Porque a cidade fortificada ficará solitária, será uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros e ali se deitarão e devorarão os seus ramos, né? A cidade fortificada ficará solitária. O que era a cidade fortificada? Está falando aqui. Os inimigos, né? Então a cidade fortificada era a Síria, que era uma cidade poderosa, grande, o Egito, né? Então todo mundo queria fazer aliança com essas cidades. O Egito ficou forte, vamos fazer aliança com a Síria. A Síria ficou forte, vamos fazer aliança com o Egito para a gente resistir à Síria, né? Então essas cidades fortificadas, elas sempre estavam com alguma nação. Sempre tinha alguma aliança, nunca estavam sozinhas, né? Nesse sentido. Sempre tinha alguém bajulando elas. Mas nesse dia, no dia do juízo de Deus, elas ficarão sozinhas, né? E vai ser uma habitação rejeitada. Aquela terra onde muitos queriam, eu queria ser desse povo, olha um povo tão vitorioso, olha o povo, nossa, o povo vive conquistando terras, eu queria ser um assírio, né? Eles ficavam falando, eu queria ser um assírio, eu queria ser um egípcio, né? É o Egito, que potência, né? Nesse tempo, nessa hora, né? Esse lugar será rejeitado e essa terra onde tanto era, né, exaltada será como um deserto. E ali onde se tinha grandes palácios e se dizia muito ali, se orgulhava muito, né? Só vão pastar bezerros. Vai servir só para pasto de animais, só para animal comer e fazer as necessidades, só para isso, né? E ali os animais vão deitar, vão comer uns aos outros, não, comer uns aos outros, devorarão os animais, não. E devorarão seus ramos, né? Devorarão ali o verde, não vai ter leão comendo nenhum animal, não. Ali os animais se deitarão, devorarão o verde lá que tem, né? E só para isso que vai servir, só para pasto. E não vai ser mais lugar de exaltação mais de nenhum reino. Versículo 11. Quando seus ramos se secarem, serão quebrados, e vindo as mulheres os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Assim, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. Teve uma vez que eu estava falando sobre Jesus, né? Jesus, quando vai voltar, ele não vai voltar como advogado. Ele está hoje à direita de Deus, né? Como advogado. Hoje ele está lá para interceder por nós. Mas quando ele vier, ele não vai vir como advogado. Ele vai vir como juiz. Então não adianta eu pedir para ele interceder por mim, que não vai. A Bíblia diz que quando ele vier como juiz, eu tenho uma testemunha para me ajudar, para eu ser salva. Porque ele não é mais advogado. Ele só é juiz, ele só julga. Então, quem é que vai testemunhar a meu favor? A Bíblia diz que é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai testemunhar no tribunal, no meu julgamento, e vai dizer, ela é filha. Ela é filha. A Bíblia diz isso. O Espírito Santo vai testemunhar ao nosso favor. Aí eu estava falando sobre isso, né? E Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai separar o joio do trigo, os salvos dos condenados. E então, neste momento, Deus pegará os ímpios, os condenados, e lançará eles num lago de fogo de enxofre. E ele fará isso com alegria em praticar a justiça dele, né? Ele fará isso, não fará isso com remorso. A Bíblia diz isso, né? Aí teve uma vez que eu estava falando isso, aí uma aluna falou, né? Mas a Bíblia diz que Deus se compadece, né? Numa alma perdida, né? Que Deus não se alegra, né? Deus se entristece da alma perdida. Sim, porque a Bíblia diz que está demorando para Jesus vir, porque Deus quer salvar o maior número de pessoas, né? Então, por isso que é tão prolongada a volta de Jesus. Porque, gente, a cada geração não são tantos assim que serão salvos. Então, imagina, né? Se Jesus viesse rápido, gente, só ia ter umas 50 pessoas no céu. Imagina, Jesus amado, né? Então, imagina, ele veio muito rápido, né? Porque muita gente se diz salvo e não vai ser salvo, não. Tem gente que acha que a salvação é simples, né? Não é assim, não. Só aceitar Jesus e acabou, né?
Não. Então, imagina, aí Jesus vem rápido, só ia ter 50 salvos, né? No céu, imagina uma eternidade inteira, só 50 pessoas. Não. Deus, por isso que Deus está prolongando tanto, para que haja um número maior de pessoas no reino dele, entendeu? Por isso está demorando tanto. E, gente, não são tantos assim. Quando a gente para pra pensar, a gente fala, ai, nossa, eu não sei quantos. Não, não sei. Eu não sei se vai ser tantos assim, não. Porque eu vejo muita gente aí achando que é salvo e faz tudo errado, né? E entende a salvação errado, faz tudo errado. Não tem o fruto do Espírito Santo, né? Se você não tem o fruto do Espírito Santo, você não tem Espírito Santo, porque o fruto do Espírito Santo é a evidência do caminhar com ele. Se você não tem a evidência do caminhar com ele, será que ele está com ele? Né? Então é muito complicado, né? Então, aí uma vez a aluna falou, mas ele não se compadece? Sim, gente, a Bíblia diz, né, que ele se compadece quando ele vê uma pessoa, né, que se perdeu, né? A pessoa tinha tudo para dar certo, acabou se perdendo. Mas a Bíblia também diz que chegará um momento em que a paciência dele acabará. A Bíblia diz que chegará um momento que a paciência dele acabará e que acabou, já era. Que quando ele lançar o povo no lago de fogo de enxofre, né, os ímpios, ele fará sem arrependimento. A Bíblia diz isso. Não haverá remorso. Ele não vai fazer compadecido. Ele vai fazer satisfeito com a justiça dele. Porque é o que aquele povo merecia, entendeu? É nesse sentido, né? Não é... Ele não vai fazer... não, ele vai fazer com satisfação em praticar a justiça dele. E é isso que está dizendo aqui agora. Aqui está dizendo assim, né? Quando os ramos dos ímpios secarem, né? Quando os ramos desse povo que não tem Deus, que não está com Deus, secar, vai ser quebrado. E eles não vão servir mais para nada. Ao ponto das mulheres virem e pegar eles e usarem eles apenas como lenha para acender fogo. Só para isso. Eles não vão servir mais para nada. Para nada. É isso que Deus está falando. Não vão servir para nada. Eles vão ser só como lenha jogada no fogo para acender mais o fogo. E não é isso que expressamente é dito sobre os ímpios serem lançados no lago de fogo de enxofre. Eles vão ser lançados no lago de fogo de enxofre como lenha lançado para atiçar mais o fogo, só nesse sentido. E é isso que diz aqui, né? E por que isso vai acontecer? Deus disse. E isso vai acontecer porque este povo é rebelde. Porque este povo não tem entendimento. Porque eles não querem aprender sobre mim. Por isso que eu vou fazer isso com eles. Eles não querem aprender sobre mim, não querem ouvir falar de mim, é por isso. Então aqui diz: assim, aquele que o fez não se compadecerá dele. Deus não vai ter compaixão dele. Deus fez aquela pessoa. Mas quando lançar ela lá no lago de fogo de enxofre, Deus não vai ter compaixão dela. Porque, gente, Deus ele não é contraditório a si mesmo. Deus ele não se contradiz a si mesmo. Deus, ele, quando ele sente compaixão, ela está intimamente ligada com a misericórdia, né? Então ele sente compaixão, ele logo vai dar misericórdia e vai impedir a pessoa de viver aquilo, ele se compadece, né? Mas neste momento Deus não vai impedir a pessoa de arder no lago de fogo de enxofre. Ela pode pedir o quanto for. A gente lembra, na aula passada eu falei, na parábola do rico e de Lázaro, né? O rico, ele se converte no inferno. O rico virou crente. O cara era ateu, virou crente no inferno, né? Porque lá no inferno ele diz: ô Abraão, permita que Lázaro volte à minha família, ressuscite dos mortos e vá falar com os meus irmãos para dizer que tudo que os profetas disseram é verdade, para que ele creia em Deus. Virou crente. Virou até evangelista. Está até anunciando já o evangelho no inferno. No inferno. Mas Deus não se compadece. O cara virou crente no inferno. O cara agora crê no inferno. Sem compaixão. Vai ficar lá no inferno. É nesse sentido, né? E aqui diz, assim, aquele que o fez não se compadecerá dele. Deus não vai ter compaixão. E aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. Lembra, há uma diferença entre graça e misericórdia.
Misericórdia é a compaixão, tem a ver com compaixão. Graça tem a ver com favor. Misericórdia é eu não receber aquilo que eu mereço receber. Isso é misericórdia, né? Eu mereço tal castigo, mas eu não recebo. Isso é misericórdia. Eu não receber o que eu mereço receber. Tem a ver com compaixão. A graça é eu receber algo que eu não mereço receber. É a graça. Eu não mereço ser salvo, mas eu sou salvo. Isso não vai ser dado a esse povo. Ele está falando aqui. Deus não vai mostrar nenhum favor a eles. Nem compaixão e nem favor. Nem misericórdia e nem graça. Misericórdia é eu não receber aquilo que eu mereço. Eles vão receber o que eles merecem. Graça é eu receber o que eu não mereço. Eu ser salva. Eles não serão. Eles vão arder no lago de fogo, de enxofre. E Deus não se compadecerá dele. Deus não vai ter compaixão. Deus não vai ter misericórdia. Deus não vai liberar favor. Deus não vai dar graça nenhuma a eles. E eles vão arder assim porque não tiveram entendimento. Não quiseram entender. Não quiseram aprender. Não quiseram ouvir a Deus, né? Então, no versículo 12 diz que neste dia o Senhor debulhará seus cereais. O que é debulhar? É separar. Sabe separar o joio do trigo? É isso. Está dizendo que neste dia Deus separará os seus cereais, né? Deus separará o joio do trigo. Desde as correntes do rio até ao rio do Egito. Todos. Não há quem escape. Deus vai separar um por... esse é joio, esse é trigo. Esse é joio, esse é trigo. Deus vai separar. E vós, ó filhos de Israel, serei colhidos um a um. Aqui está falando sobre uma conversão do povo de Israel, que ainda será dado a eles um entendimento e eles serão colhidos. E mais para frente no Novo Testamento a gente vai ver isso. Paulo fala sobre isso. Paulo diz assim, né? Tem um momento na história, em uma das cartas dele, que os gentios começam a se sentir. Os judeus não creem em Jesus, né? Os judeus não estão aceitando a pregação sobre Jesus. E os gentios estão. O número de gentios está crescendo muito. E o número de judeus que creem em Jesus é mínimo. E então os gentios começam a se sentir. E os gentios falam, agora nós somos o povo escolhido. Os judeus agora não... Deus não está mais nem aí para eles, somos nós somos o povo de Deus, os judeus estão perdidos, né? E eles começam a se sentir muito por causa disso, né? E achar ali que o povo, né, começa até a falar, vocês não entendem, né? A gente entende, vocês não entendem. Nossa, vocês não entendem nada. Como é que vocês não entendem que Jesus é o tal, né? E eles começam a falar desse povo. Assim, desse jeito desse povo, né? E Paulo fala, cuidado. Cuidado. Porque vocês não são o ramo verdadeiro. Vocês não são o ramo original. O ramo original é o povo de Israel. Vocês são só enxerto. Eu não sei se vocês já trabalharam com planta, né? Eu já trabalhei com planta. Enxerto é quando aqui é uma planta, né? Sei lá, aqui, por exemplo, é uma roseira. Aí eu pego uma outra planta que não tem nada a ver e eu corto um pedaço dessa planta e eu junto ali, faço um curativo e vou deixando um tempo até ela se acostumar e ela acaba fazendo parte daquela planta. Eu misturei duas plantas. Sabe, eu fiz um corte, aí tem o suco de uma, o suco da outra começa a entrar em contato e eu vou tratando e fazendo curativo até elas virarem uma só. Emendado, mas foi emendado. E é isso que Paulo diz, vocês são isso. Eles são o ramo original. Aí Paulo diz, cuidado. Se Deus não teve dó
de pegar os ramos originais e tacar longe, você acha que Deus vai ter dó de pegar vocês que são só enxerto e tacar longe? Deus vai. Toma cuidado. Então Paulo diz, a verdade é que Deus fez de propósito eles não terem entendimento. Eles não têm entendimento agora de propósito para que vocês sejam salvos. Deus fez isso de propósito, porque senão chegaria logo o tempo e eles seriam salvos e vocês ficariam. Então, de propósito, Deus fez com que o entendimento deles caísse, eles não entendessem sobre a salvação, não aceitassem, para que os gentios fossem salvos. E quando chegar o número certo dos gentios, né, para Deus, então eles começarão a ter entendimento, para que então, porque falou que os últimos a se converterem, né, a gente vai vendo na Bíblia, os últimos a se converterem serão eles. Realmente, tem uma lógica, né? Se você vê, né? Quando eles começarem a se converter mais, é que está mais perto da volta de Jesus, né? Quando o povo mesmo, né, judeu se converter mais, aí está perto da volta de Jesus. E Paulo diz isso, quando eles começarem ali a se converter, aí sim Jesus virá. Mas vocês não entendem que isso é de propósito? Deus fez com que eles não tivessem entendimento para que vocês fossem alcançados, senão vocês não seriam. Vocês estão sendo porque eles estão sem entendimento. Então Deus está indo falar com outros povos, né? E Paulo começa a dizer isso, né? Mas no fim, a Bíblia diz que eles terão, né? É claro que talvez nem todos, né, gente? Não sei, né? Eu acredito que nem todos se converterão, né? Porque é algo que segue o nosso livre-arbítrio, né? A gente se converter, né? Não tem predestinação em ser salvo, né? Há que ter uma liberação do nosso livre-arbítrio aí pra gente ser salvo. Então, né? Mas a Bíblia diz que eles começarão a ter mais entendimento, né? Mas realmente é fechado agora para que eles não entendam de propósito, para que os gentios sejam salvos, né? E os gentios então começam esse trabalho aí de pregação e eles não entendem de propósito, é essa a questão, né? Mas aqui diz que haverá um dia onde eles vão ser colhidos, eles vão se converter, eles vão aceitar. Eles vão entender, né? É dito isso aqui. Aí no versículo 13, para finalizar a aula de hoje, amém. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. O que estava acontecendo aqui? A gente lembra, né? O reino norte foi levado pela Síria. Então o reino norte já estava morando lá na Síria. A Síria veio conquistando terras e já pegou algumas cidades do reino de Judá. Provavelmente já levou um povo cativo também para a Síria. E alguns começaram a ver isso acontecer, eles fugiram para o Egito. Quando eles começaram a ver essa movimentação da Síria, eles logo fugiram para o Egito. A gente lembra que é muito comum isso de fugir para o Egito, né? Sempre fugia para o Egito aqui, né? Então eles fugiram lá para o Egito para pedir socorro e ficar lá no Egito um tempo. E é isso que está falando aqui, tá? Então uns foram levados para a Síria e outros estão lá no Egito, fugiram para o Egito, tá? Mas está dizendo que neste grande dia eles voltarão. Eles quererão voltar. Eles estão perdidos agora. Estão perdidos lá na Síria, uns fugiram para o Egito. Mas nesse grande dia eles vão espontaneamente, por vontade própria, né, querer voltar para Deus, o Deus deles. Lá em Jerusalém vão querer adorar Ele, né? Então é nesse sentido, tá? Amém. Então, amanhã, sexta-feira, amanhã a gente vai ter aula Isaías 28, tá bom, gente? Então, amém. Que Deus abençoe a todos, viu? Amém. Amanhã já não é mais Apocalipse, tá? Amanhã a gente já volta pro termo normal aí. Amanhã, no capítulo 28, começa ali uma profecia sobre o reino de Judá e sobre Samaria. Amém, Elizabeth. Glória a Deus, amém. A paz do Senhor Jesus. Então, gente, amém, viu? Eu vou desconectar o Facebook, tá? O Instagram caiu de novo. Não sei o que tá acontecendo nesse Instagram. Não tá durando o vídeo, tá caindo. Mas amém, gente. Eu vou desconectar e eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Aline, espero que você tenha gostado, tá bom? Espero que você volte mais vezes. Seja muito bem-vinda. Amanhã a gente vai ter aula de novo, viu?
Amanhã a gente tem Isaías 28, amém, amém. E daqui a pouco a gente já volta pro livro de Reis aí. A gente vai ler Isaías aí mais um pouquinho até chegar ali na invasão de Senaqueribe, tá bom? Seja muito bem-vinda, amém, amém, amém. Amém, Aline, que bom que você gostou, glória a Deus.